Olá, turma. O assunto de hoje é emancipação política do Brasil. O assunto está aí na página 23 do módulo de vocês, módulo 3, H19. Vamos lá, vamos ver o que tem para hoje. Para falar de independência, a gente começa a analisar os interesses que estavam em jogo. E aí se destaca o grupo de portugueses que queria que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal e um grupo de brasileiros que defendiam a manutenção da liberdade. A partir do momento que Dom João VI veio para o Brasil, eles conquistaram essa liberdade econômica e agora eles queriam manter essa liberdade econômica. Havia um pequeno grupo de republicanos, mas que não tinha muita importância. Esse grupo brasileiro que mantinha o interesse nas liberdades econômicas, eles vão ficar divididos ali meio que em conservadores e liberais, que é um assunto que a gente vai falar a partir do momento que vai ser montado o período imperial do Brasil. Mas já se destaca aí que é uma elite agrária, de interesses próprios, e não como aconteceu no restante da América, que a independência foi conquistada através da luta do povo por liberdade, igualdade e fraternidade. É por isso que no restante da América se montou uma república, e no Brasil se manteve uma monarquia. Um dos fatores que mais marcaram a luta de independência do Brasil foi a Revolução do Porto, que vai acontecer lá em 1820, lá em Portugal. Napoleão Bonaparte já tinha sido derrubado, tinha sido derrotado. Os ingleses dominavam Portugal e a elite portuguesa, elite mercantil, ou seja, os burgueses, eles lideraram a revolução, expulsaram os ingleses e assumiram o poder de Portugal. E fizeram uma pressão a Dom João VI, que Dom João VI voltasse para Portugal. O interesse dessa elite era o quê? Que o Brasil também, com o retorno de Dom João VI para Portugal, o Brasil retornaria também à sua condição de colônia, e aí eles iriam poder voltar a enriquecer através da exploração do Brasil. Após a Revolução do Porto, a elite, a burguesia portuguesa, ela vai montar uma monarquia parlamentarista, vai se fazer uma nova constituição e vai pressionar para que Dom João VI volte para Portugal. Dom João VI voltando para Portugal, o Brasil volta a ser colônia. Dom João VI, a princípio, ele não queria voltar para Portugal, mas a elite portuguesa ameaçou implantar a república lá em Portugal, caso Dom João VI não voltasse. E aí Dom João VI volta para Portugal, agora sobre as leis do parlamento, só que aqui ele temia que a população fizesse uma revolução e implantasse uma república aqui no Brasil. Então, para ele garantir que o Brasil se mantinha uma monarquia sob o governo da família dele, ele vai deixar aqui no Brasil o príncipe regente, nesse caso Dom Pedro, fica aqui para governar o Brasil enquanto ele estava lá em Portugal. Bom, a presença de Dom Pedro aqui no Brasil vai garantir a liberdade econômica da elite latifundiária, enquanto a elite burguesa portuguesa, que tinha formado o parlamento lá em Portugal, pressionava para que Dom Pedro voltasse ao Brasil, ameaçando de invadir o Brasil. Dom Pedro, sentindo a pressão desses dois lados, ele prefere fechar um acordo com os brasileiros e aí declara, separa o bem de todos, felicidade da nação, diga ao povo que fica. Isso vai acontecer em janeiro de 1822. Isso vai afirmar que a presença de Dom Pedro aqui vai garantir, vai manter a liberdade econômica da elite brasileira. Então você observa que não é interesse da população em geral, é interesse de uma elite. Ao contrário do que vai acontecer em vários países da América, a independência vai ser conquistada com movimentos populares, com ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Já no Brasil não, vai ser uma ideia de interesse econômico de uma elite. Apesar de ser um movimento de interesse da elite, essa elite vai conseguir mobilizar algumas classes mais inferiores para irem à luta. Então vai haver um conflito. Os portugueses mandam tropas para invadir o Brasil e vai haver conflitos acima de tudo em algumas províncias do Nordeste, como se destaca aí na província do Piauí, no Maranhão, no Pará, ou no sul do país, extremo sul, que é na casa da Cisplatina, que já lutava pela sua independência. Cisplatina depois vai conquistar a independência durante o reinado de Dom Pedro e vai se tornar Uruguai. E um dos conflitos mais marcados na história, que é o conflito na Bahia, ela começa antes da declaração de independência e termina depois da declaração de independência, ou seja, o conflito vai se perpetuar por algum período. Então a Bahia vai ganhar destaque nesse momento. E é na Bahia que acontece
fatos, né, que mereceria mais homenagens. Eu acho que o brasileiro deveria fazer filmes com histórias como a de Maria Quitéria, né? Uma mulher que, mesmo proibida de participar do exército, ela se veste de homem, ela veste a farda do cunhado, vai à luta, motiva os soldados, né? Vence várias batalhas, consegue expulsar os portugueses da Bahia. No decorrer da guerra, descobre que ela é uma mulher, o comandante dela, que naquele momento ele deveria puni-la, mas ele age corretamente. Em vez de puni-la, ele vai utilizar a imagem dela para incentivar os demais, né, e as pessoas, pois uma mulher estava ali na guerra porque o homem iria correr. Então ela vai ser uma grande incentivadora dessas batalhas e vai ser reconhecida após a batalha. É uma pena que na atualidade a gente quase não ouve falar de Maria Quitéria, pois na minha opinião deveria existir filmes, histórias e etc. em relação a essa mulher que foi uma heroína na batalha de independência, na luta de independência da Bahia. Devido às pressões portuguesas, Dom Pedro vai declarar independência do Brasil. E aí a gente começa a observar como é que um português vai declarar a independência do Brasil se o Brasil era dominado por Portugal. E aí se mantém, né, o domínio da família real portuguesa sobre o Brasil. Uma outra pergunta, e a participação do povo? Onde foi que o povo vai entrar aí nesse processo de independência? Então você observa que não vai ter participação popular, não vai ser decretado políticas de interesses da população, e sim interesse de uma elite. E aí a gente começa a coçar a cabeça e se questionar se realmente houve essa independência do Brasil, ou foi independência de apenas uma elite. O fato aí também vai haver diversas discussões em relação ao dia e o local exato da independência, porque hoje se diz que foi nas margens do Rio Ipiranga, mas foi uma disputa também política entre São Paulo e Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro reivindicava o processo de independência porque lá era a capital e lá onde foi assinado, né, os tratados de independência, e aí São Paulo acaba ganhando nas disputas em relação ao local, dizendo que foi as margens do Rio Ipiranga, foi onde ele recebeu a carta e pronunciou oralmente a independência. Ou seja, são questões, vai haver diversas disputas políticas nesse período, e é o que a gente vai falar a partir do primeiro reinado, justamente essas disputas políticas entre brasileiros, portugueses, né, e ideias que vão praticamente dirigir o Brasil daqui para frente. E o pós-independência, né, que após proclamar a independência, a gente começa a se questionar: se não é mais Portugal que domina o Brasil, quem irá dominá-lo? E aí destaca alguns interesses, como os interesses imperialistas dos Estados Unidos, com as ideias da doutrina Monroe, que a gente já falou sobre ele, mas mais à frente a gente vai destacar novamente. A ideia dos interesses imperialistas dos ingleses e também a manutenção dos interesses portugueses, né? Então isso a gente vai deixar para a próxima aula. E por fim, aquelas atividades, para a gente comprovar aqui que vocês estão participando das aulas, vocês me mandem aí a atividade, página 25 e 26. Mandei hoje ainda, viu? Não esqueça. Então, bom dia a todos e até a próxima.